Olá meus queridos, eu sou Tirsnilch e dessa vez vocês vão ter que confiar na minha palavra porque eu meio que perdi qualquer evidência de que a Noiva Cadáver ganhou a grade C da última enquete. Mas vamos lá, não é tão difícil assim aceitar que esse filme foi o vencedor, todo mundo adora ele. E antes de prosseguir com a review, eu gostaria de fazer uma propaganda aqui do meu novo canal, O Abismo. É um canal onde eu basicamente conto histórias macabras que eu mesmo escrevo. No momento eu ando escrevendo uma história chamada Morro Ardente e eu estou publicando uma versão de audiobook dela no canal. Então eu convido quem quiser conhecer melhor os meus outros trabalhos e me dar uma forcinha e se inscrever lá. O link tá aqui na descrição. Enfim, Corpse Bride, mais um filme do Tim Burton, dessa vez de fato do Tim Burton, que usa essa estupenda técnica de animação stop motion feita pela Laika Studios. Aliás, eu tenho que falar de filmes da Laika aqui, me peçam filmes da Laika, pessoal. Ambientado em uma espécie de Inglaterra vitoriana e com fortes influências mexicanas, A Noiva Cadáver conta a história de um rapaz cuja família ficou rica da noite pro dia e consequentemente acabou chamando a atenção de um casal de vicaristas loucos para casarem a sua filha e dar o golpe do baú. O que isso tem a ver com A Noiva Cadáver? Bem, digamos que o noivo não sabe recitar os votos corretamente e decide praticar no meio da floresta. E por um acaso ele acaba por se casar com o cadáver de uma mulher enterrada ali. Acontece nas melhores famílias. A história do filme é bem imprevisível, na verdade, acaba por ser o seu ponto mais forte, sendo inspirada em um conto russo-judaico. Ela tem um começo bem parecido com o da trama original, mas as diferenças no geral acabam por ser predominantes. Ainda bem. Digamos que o filme acabaria sendo um tanto quanto mais triste caso se parecesse mais com o conto. No elenco temos duas figurinhas carimbadas que o Tim Burton adora, o Johnny Depp e a Helena Bonham Carter. E eu nem preciso dizer que eles são impecáveis como Victor e a Noiva Cadáver. O Johnny Depp consegue fazer um sotaque inglês bem convincente. E o Christopher Lee também tá no filme, interpretando o personagem pra lá de bizarro. O filme, como todo mundo já sabe, tem aquele design gótico bem cartunesco que quase sempre associamos ao Tim Burton. Ele tem um quesinho de O Estranho Mundo de Jack, só que na minha humilde opinião, o design é um pouco menos apelativo. Já o stop motion, por outro lado, é bem mais refinado e dá bastante vida ao filme, mesmo com cenários simplistas. Pode parecer estranho o que eu vou falar, mas não existe muito o que dizer sobre esse filme. Ele é uma ótima peça da sétima arte. Não muito curto, não muito longo, com músicas bem marcantes e personagens carismáticos. Ele é um pouco fora da caixinha por causa do seu visual nojento e charmoso ao mesmo tempo, mas no geral é um arroz com feijão muito bem feito que agradou mais por causa da sua temática do que por sua qualidade. Aqui não tem dezenas de coisas acontecendo ao mesmo tempo, como em Ilha dos Cachorros, por exemplo, e às vezes a narrativa parece até mesmo apressada demais, principalmente no que se refere ao sentimento dos personagens uns pelos outros. A produção do filme é absolutamente estonteante, para ser mais direto. Esse é o tipo de filme onde o resultado nem de longe expressa o monstruoso e exaustivo trabalho que deu para fazê-lo. Os bonecos usados eram enormes e feitos com todo o esmero do mundo. O que realmente chama atenção é a forma como a expressão facial dos personagens foi feita. Geralmente, nesse tipo de filme, se usa combinações pré-definidas de olhos e bocas nos bonecos, onde a produção só vai removendo e substituindo peças durante a transição de cada quadro para criar a ilusão de movimento. Mas em Noiva Cadáver, eles tentaram algo novo e muito mais exaustivo. Aqui alguns dos personagens possuem uma espécie de crânio animatrônico por debaixo da pele de borracha. Graças a essa peça, os bonecos podem ter as suas expressões calibradas com o uso de chaves que eram ajustadas nas laterais das cabeças deles. Agora só imaginem ter de calibrar essas expressões a cada bendito quadro. Parece um pesadelo. O resultado ficou incrível? Ficou, mas é muito mais impressionante saber como eles fizeram do que realmente ver. O filme possui uma direção de arte muito bonita, como eu já disse antes. São aqueles desenhos do Tim Burton criando vida. Tons de cinza, azul e sépia permeiam o mundo dos vivos, enquanto o verde, roxo, amarelo e vermelho é comum no mundo dos mortos. O que por si só já conta muito do que esperar do temperamento do pessoal de cada lado. Eu gosto muito desse toque mexicano que o filme tem, não apenas no design dos mortos, que de certa forma lembram as pinturas usadas no Dia dos Mortos, como todo esse lance de eles estarem bem vivos em uma outra dimensão. Lá eles possuem as suas próprias regras, culturas e costumes. Enfim, eu acho que não há muito mais o que eu possa falar antes de dar alguns spoilers. O Tim Burton e o Mike Johnson fizeram um ótimo trabalho dirigindo isso aqui. Mike Johnson, aliás, dirigiu quase nada a vida toda, mas ele foi quem fez aquele videoclipe do Diabo Violinista. Ele também trabalhou na produção de muita coisa boa, como Anomalisa. Eu quero ressaltar a trilha sonora fabulosa do Danny Elfman também, mas é meio que chover no molhado falar dele, né? É o mesmo que falar que as composições do John Williams ou do James Horner são boas. Todo mundo sabe que vai ser bom só de ver o nome dele nos créditos. Se você é uma das poucas pessoas que ainda não viu esse filme, corre pra ver. Mesmo que não goste de musicais assim como eu, as músicas não ditam a narrativa inteira da trama. As cantorias acontecem de vez em quando e, sim, elas resumem momentos inteiros que levariam uns bons 15 minutos para se resolverem sem elas. Mas no geral não atrapalham, sem falar que esses musicais também são bonitinhos. Bem, daqui pra frente tem spoiler. Eu gosto bastante da reviravolta envolvendo o assassino da Emily estar de olho na Victoria. No fim, todo o conflito principal da história gira em torno de gente golpista se aproveitando de gente inocente.
No entanto, o fato do Victor terminar se casando com a Victoria e de certa forma realizando o desejo dos pais escrotos dela também é legal. Afinal de contas, não havia o que fazer com eles e os dois realmente se gostavam. Agora, eu não acho que o romance funcione aqui, nem entre o Victor e a Victoria, nem entre o Victor e a Emily. Com a Emily é mais fácil de entender, ela é quase uma stalker possessiva a maior parte da história, mas pra nenhuma das duas personagens houve o tempo suficiente entre elas e o protagonista que justificasse qualquer tipo de amor. A coisa fica ainda mais estranha quando o Victor simplesmente decide se matar pra ficar com a Emily no final. Quer dizer, decisão meio drástica pra se tomar tão rápido, né? E por mais que ele estivesse fazendo aquilo pensando mais em livrar a Emily do tormento dela, ainda pareceu um plano desesperado de alguém que só não queria ficar sozinho. O cachorro morto do protagonista se reencontrando com ele é provavelmente a minha cena favorita do filme. Eu fico imaginando se eu pudesse rever os bichinhos que eu já perdi ao longo da vida. Eu não sei se seria uma coisa boa não. Na história original que inspirou o filme, toda a parte envolvendo os votos e gestos é bem parecida. A diferença principal é que os personagens do conto são judeus e o noivo está acompanhado de seus amigos na floresta quando acaba por selar um voto de casamento com um cadáver. Depois disso, a história vai direto pro final na igreja, onde os rabinos decidem que os mortos não possuem o direito de se casarem com os vivos, o que faz com que a noiva cadáver se desmonte no chão de tanta tristeza. Pois é. O mais triste dessa história é que essa tal noiva do conto provavelmente foi assassinada pelos soldados do czar da época, já que o antissemitismo rolava solto na Rússia quando esse conto foi feito. Ao mesmo tempo que eu fico aliviado que esse detalhe tenha sido modificado no filme, eu acho que essa premissa renderia um longa-metragem mais maduro maravilhoso. Sobre a jornada do herói vivida pelo Victor, não tem muito o que acrescentar, ele aprende a ser mais corajoso e perde o medo dos vivos após se divertir um pouco com os mortos. Realmente não tem muito o que falar. Já a Emily passa por um arco de desapego que pode até nos ensinar a não ficarmos nos resumindo a uma ou duas características. Ela deixa de ser a noiva cadáver no final e se torna simplesmente ela mesma, abrindo mão do seu sonho perdido para que possa ser mais feliz em um recomeço. E como última observação, é bem legal perceber no final que o mundo dos vivos é tão morto justamente porque eles sentem saudades daqueles que se foram. Isso faz bastante sentido e ainda por cima combina com o clima de morte da Inglaterra vitoriana. O vídeo provavelmente ficou curto, mas eu prefiro um vídeo curto do que um cheio de enrolação e baboseira. Eu acho que não existem muitas reflexões que podemos tirar de A Noiva Cadáver e isso transforma mais em um objeto de estudo técnico do que de intelectual. Um ótimo filme para se divertir e contemplar, mas não tão profundo para se conversar. Se você discorda ou tem algo a adicionar, sinta-se à vontade para se expressar nos comentários. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se tá chegando agora, eu te convido a ver outros vídeos do canal e se gostar, seria muito bom ganhar a sua inscrição. Eu vou indo nessa e até logo.